Vamos falar do reino de Deus. Uau. Entendimento de reino. O que é o reino de Deus? Que Jesus disse, as pessoas pediam, onde está o reino? O reino está dentro de vós. O que é o reino de Deus? Para nós entrar nesse assunto, até quero ressaltar algumas coisas que eu percebo no nosso tempo, na nossa estação, é que depois ali de 2016, mais ou menos, houve eu gosto de usar esse termo, mas houve um mini avivamento no Brasil, por meio de alguns irmãos, tipo o Douglas Gonçalves, do Dizascope, o Luiz Hermínio, Sim. sabe? Deus colocou eles num lugar de evidência como uma lâmpada para iluminar a nossa nação. Para dar uma clareada. E, cara, foi incrível. Eu me converti em 2016 ao Senhor. Em 2017 eu já fui inserido nesse contexto. Eu já comecei a andar com uma comunidade que se chamava Ministério Fluir. Na época era em Flores da Cunha, sabe, cara? Pastor Wagner. Hoje ele é pastor do Mevan. Hoje é Mevan em Caxias do Sul, mas na época era Ministério Fluir, 2017. Então foi muito rápido. Eu já comecei a andar perto dessa galera. E aí eu conheci o Luiz Hermínio. Na época ninguém falava dele até... eu lembro que eu ia com o pastor ministrar nas igrejas, eu ia acompanhar ele, né? E as pessoas achavam que nós éramos uma seita, sabe? Sim, porque eu me converti mais ou menos na mesma época e eu comecei a ouvir Luiz Hermínio faz o quê? Uns 3 anos, 4, que começou a destacar mais, isso, né? Porque na época não. Tipo, quando a gente falava de reino, assim, quando nós subia num altar de uma igreja conservadora sem um terno e uma gravata para pregar e a gente começava a falar sobre a Bíblia, não era nada novo. Não sei se tá me entendendo. Tipo, sim, era a mesma coisa. Eu abria as escrituras e nós falávamos sobre o que estava nas escrituras, a igreja ficava uau, sabe? Meu Deus, como que eu não tinha visto isso antes? E aí começou um movimento que foi chamado na época de visão de reino, né? Nós somos a igreja, agora nós temos visão de reino e tal, e meus irmãos, não é sobre isso, né? A galera disse assim, cara, agora começou um avivamento, uma reforma no Brasil. Sempre esteve ali, né? Cara, sempre teve ali. Sabe, imagina, tipo, eu acredito que Deus levantou esses irmãos com uma lâmpada, de fato, como uma... Não se esconde, né? A lâmpada não é acesa para colocar embaixo da cama, mas um lugar alto para que ilumine toda a casa. E Deus levantou esses irmãos. Porém, o que acontece? Eu fiz parte, naquela época, de uma geração de pregadores que era expert em desconstruir, né? A gente chegava numa igreja assim, desconstruía tudo. Desconstruía. Não, cara, não é a gravata que leva pro céu. E os pastores, uau! Né? Eu tô há 30 anos preso em algo que diz que se eu não usar uma gravata, Deus não vai nem receber a minha palavra. Sabe? Tipo, chegava assim e desconstruía a ideia. Não, irmãos, não é liturgia, não é sobre 2 hinos da harpa, 2 hinos especiais, uma palavra, sabe? Aquele negócio mecânico. Liturgia, para quem não conhece, Isso aí. Liturgia é uma organização. Exatamente. Para você que não conhece, liturgia nada mais é que uma organização. E hoje eu entendo que ela é saudável. Porém, ela não é saudável quando ela é manipulada pelo homem. Ou paralisa o mover do Espírito. Quando ela paralisa o Espírito Santo. Cara, aí ela não é saudável. Mas ela pode ser saudável e nós já vamos chegar lá. E aí nós chegávamos, não precisa ter liturgia. Tirava a liturgia, tirava a gravata, tirava uso e costume e desconstruímos tudo. Sabe qual foi o problema? É que a gente não construiu nada no lugar. Eu ia dizer agora, construir o quê, né? Ficou aquele vazio. E aí a gente se compara ao que Jesus chama de uma geração má e perversa. Quando a gente vê Jesus falando sobre... ele vai falar sobre espírito imundo e ele diz assim, quando um espírito imundo sai de uma pessoa, né? Ele anda por lugares áridos, procurando um descanso. Não encontrando descanso, ele volta até aquela antiga casa. E ele encontra a casa... vazia e caiu a casa. Encontra a casa vazia. Ele traz 7 piores do que ele e se apoderam daquela casa. E aquela casa se torna pior do que antes. E aí Jesus ele não está dando aula de capetologia aqui. Ele fala, assim será com essa geração perversa. Sim. Então, quem é a geração perversa? É aquela que limpa, que derruba, que desconstrói e não constrói nada no lugar. Simplificando, que bate, mas não dá nada construtivo. E aí o que acontece? A gente desconstruiu tudo, tirou a liturgia, tirou a gravata e não construiu nada no lugar. E aí nasceu um movimento
E quem está me ouvindo pelo YouTube, pelo canal da TV Cidade, vai concordar. Quem já participou de alguma igreja. Quem não participou, agora você já está sabendo, construir um tipo de crente que nós somos visão de reino. Não, a gente tem a visão de reino aqui. Por que você tem a visão de reino? Não, porque a parede da igreja é preta. Não, porque a gente não tem uso e costume aqui. Não, a gente não usa gravata. A gente não usa gravata, exato. Não, porque a gente aqui não tem liturgia aqui. Sim. Não tem mais oportunidade, né? As oportunidades que tinha antigamente. Vão tirando. Não, aqui nós... Tá, mas o que é reino? Você vai perguntar pro cara assim, ele... Eu não sei. Tipo, a gente é visão de reino, a gente é reino. Porque a gente não defende a nossa placa, a gente está aberto a se relacionar com outras comunidades. E aí, cara, quando eu comecei a ver esse tipo de argumento, eu percebi que eu estava fazendo errado. E aí, aquela igreja que antes tinha só um problema, que era talvez a liturgia, um problema só que talvez era só o uso e costume, um problema que, e também o uso e costume não é um problema em si, ele é um problema quando ele se torna separatista. Tipo assim, o pastor Fábio gosta de usar terno e gravata, eu não gosto, entendeu? E aí a gente dá as mãos e caminha junto e ora junto e prega um na igreja do outro e tudo bem, isso é saudável. Sim. Agora, a partir do momento que você diz assim, não, eu não ando com o Wesley porque o Wesley usa calção. Sim. O Wesley vai pro inferno. Aqui já saiu, agora se tornou seita. Né? Tipo, a igreja de Jesus na terra é a minha igreja que tem uso e costume, a igreja do pastor. E aí já rompeu a palavra de Deus da unidade da igreja, né? E a multiforme sabedoria. E aí já quebrou tudo, né? Então, o que era antes um problema se tornou vários. E aí, cara, eu comecei, eu preciso voltar e reconstruir algumas coisas, né? Então, as mesmas igrejas que eu passei antes desconstruindo, agora Deus me faz voltar para construir algo. E aí, de 2019 para cá, de 2016 até 2019, foram 3 anos, foi só martelo, né? Só picareta, derrubando tudo. E aí, e eu falo isso porque tem alguém que vai me ouvir e vai se identificar. Porque foi vários pregadores, cara, sabe? Vários pregadores se moveram nessa pegada de desconstrução. Sim. E aí agora nós estamos voltando e encontrando agora a casa não tá mais vazia e arrumada. Ela tá possessa. Entendeu? Agora é um outro sistema. Sabe, Fábio, o maior desafio de lutar contra o sistema é acabar construindo outro sistema. Porque antes, qual era o sistema? A gravata me autoriza a pregar o evangelho, a gravata me salva. Qual é o sistema que eu construí agora? Agora não é mais a gravata, agora é a tatuagem. Não, eu não ando mais com os engravatados, só ando com os pastor tatuado agora. Sim. Só com os pastores que usam calção. Então, sem perceber, eu estava lutando contra um sistema e criei outro. Faz sentido isso? Sim, sim. Uau! Então, para iniciar essa primeira parte, né, a visão reino foi distorcida. Então, hoje a gente está aqui talvez para nós introduzir esse assunto que é tão relevante no nosso tempo, que é tão falado, mas pouco entendido de fato.